Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o presbítero Elcio Prates e vamos começar essa aula de introdução à arte de pregar com algumas perguntas e alguns questionamentos sempre voltados para a área de pregação. Então, o que é e o que não é pregação? Primeiro, pregação é uma arte. Por que é uma arte? Porque ela nasce de uma vontade do ser humano, homem, né, masculino ou mulher feminino, de ser útil ao reino de Deus. Então, todo pregador, ele recebeu uma indicação de Deus, uma orientação de Deus. Ele descobriu certas coisas com que naturalmente não se descobre. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o pregador, ele repassa, primeiro ele aprende, mas é uma arte. Por que é uma arte? É uma arte, é um aprendizado. É algo com que ele declara, algo com que ele vai passar à frente de uma forma de homilha, né? Homilha, de uma forma, não uma dissertação, né? Não é uma dissertação, não é uma palestra. Então, quando a gente ouve pessoas dizendo, ou mesmo a gente lê certos cartazes dizendo o palestrante, primeiro não é uma palestra a pregação. A pregação é uma verdade que nasce do coração de Deus, por um coração duro como o seu, como o meu, para que a gente possa tomar atento, né, na nossa vida. Tomar atento, né, se atentar para a nossa conduta. Então, a pregação é uma arte. A arte, toda pessoa que pratica a pregação, ela aprendeu em algum lugar, né? Tem gente que, de uma certa forma, né, eu não sei se você é assim, que você, dormindo, ou mesmo dando uma cochilada, você sonha com você pregando de uma forma maravilhosa, uma forma assim desenvolta, eloquente, que você vive mesmo aquele momento, né? É como se você estivesse desprendido do seu corpo, da sua carne, né? Da sua natureza, né? E é algo maravilhoso, né? Mas quando você acorda e você chega numa situação, vem o nervosismo, vem os impedimentos, bloqueios, e você vê que não saiu da forma que você sonhou, né? Da forma que você sonhou, literalmente, né? Porque você, dormindo, você prega maravilhosamente, mas só que chega na hora, você não se desenvolve daquela parte, né? É que você desconhece que pregação é uma arte, né? Ninguém nasce aprendendo. O único que nasceu aprendendo, né, que foi o próprio Messias nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, ele veio do íntimo de Deus, ele é Deus, né? Conforme diz João 1. Aí é diferente. E Jesus foi o melhor pregador de todos os tempos, porque ele era o leão da tribo de Judá, ele é o leão
né, da tribo de Judá. E sempre será o leão da tribo de Judá. Porque ele era valente. Ele encarava os fariseus e ele pregava a verdade, né? Ele não tinha medo. Então, o medo não era a parte dele, né? A única parte, né, com que ele teve medo foi no Getsêmani, mas ele entregou a Deus, e Deus lhe deu forças por causa de você e por causa de mim e dos outros que ainda virão. Então, por que ele é o leão? Você sabe que o leão, ele é menor, né? O seu peso, 50 vezes menos o do elefante. Mas ele encara o elefante. Então, esse é Jesus. Então, quando nós vemos que nós somos seres humanos, na nossa natureza, nós temos que aprender. E arte é algo que se aprende. Ninguém nasce hoje sendo um ator, sendo um cantor mesmo, assim, que ele não deu as suas vaciladas um dia. Deu a vacilada, isso é óbvio. Mas a arte, ela é algo com que você aprende, né, e você segue em frente. É um cuidado que você tem que tomar, porque você sabe que muitos irmãos nossos, ou mesmo ministros, presbíteros, pastores, bispos mesmo, dizem que dizem uma verdade que a letra mata e o espírito vivifica. Isso é verdade. Mas quando a letra, quando o ensino, quando o profissionalismo, quando as experiências, elas ultrapassam a espiritualidade, realmente a letra mata. E certamente o espírito vivifica. Mas, quando você une os dois, e você tem os seus joelhos no chão, quando você se dobra na sua natureza humana diante do Criador, do Eterno, as coisas, elas acontecem na direção de Deus. Mas que a pregação, ela é uma arte, é uma arte. Quem provar o contrário, ele desconhece certas coisas com que a gente vai conversar aqui. Né? É uma arte. Não é uma apresentação, apesar de ser uma honra transmitir a palavra de Deus. Então, quando você tiver essa honra de transmitir, de passar adiante por uma interpretação sua, não fugindo da palavra de Deus, não se torna heresia, é uma honra, né? É por isso que quando você estiver nessa condição, agradeça as pessoas. Seja humilde, porque muitas pessoas ali te ouvindo poderiam estar no seu lugar para pregar. Então, Jesus nos ensinou, e ele mesmo disse, né, quando ele lavava os pés dos seus discípulos: isto que eu faço agora, vós não compreendeis, no futuro vocês vão compreender. É a humildade, nós somos chamados para servir, para sermos humildes, não de palavra, mas de atitude. Então, seja humilde, agradeça, e você saiba que a palavra, ela não é nossa, né? A palavra de Deus, ela não é nossa. Nós só emprestamos nossas cordas vocais, nossa alma, para o propósito de Deus. Por quê? A igreja, ela é de Jesus, ela é do Messias. Então, nós só estamos ali sendo úteis. Isso é muito importante. Mas não é uma apresentação. Não é uma apresentação. Tá? Não é uma palestra. É uma pregação de uma verdade para o ser humano que tem coração duro, inclusive você e eu.
Muitas das vezes nós falamos assim, que o povo hebreu, ele possuía um coração duro, era um povo ímpio. E nós? Nós somos melhores do que eles? Não. Nós temos que saber entender, nós temos que colocar em nossa mente, tá? Nós temos que colocar em nossa mente que temos o mesmo coração. Então, pessoal, acredite sobre isso. Não é uma apresentação, tá? É uma transmissão da palavra de Deus. Se sinta honrado. A pregação começa em nossa casa? Verdade. Não há como você ser uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja você ser uma outra, a não ser que você seja extremamente religioso, hipócrita. Mas você não é. Acredito que não seja. A pregação começa em sua casa. De verdade, no seu quarto. De verdade, na beira da sua cama, com o seu joelho dobrado, quando você busca Deus. Se você não é capaz de orar pelo menos meia hora por dia, você é religioso. Cuidado. Nós temos que orar a Deus, nós temos que conversar com Deus, nós temos que entregar a nossa humanidade a Deus. Então, a pregação começa em sua casa. Começa em uma área reservada, aonde que você busca Deus, onde você conversa com Deus, e aonde que Deus simplesmente ele está esperando que você abra as portas da sua alma para que ele possa te mostrar. Não há nenhuma diferença entre você e o maior pregador que você ouviu falar, a não ser Jesus, mas o mesmo Espírito que habitava nas palavras de Jesus, ele também habita hoje em qualquer outro pregador que você imagina. A água é de Deus, a água pura, ela vem do trono de Deus. Você é só um instrumento que vai passar essa água. Tá? A água sempre é pura. O instrumento, quanto mais santificado for, a água vai ficar pura também, e vai chegar pura para as pessoas que vão ouvir. É como se você fosse uma torneira. Tem certas torneiras que dão muita vazão, tem outras, né, que dão pouca vazão, mas a água é pura. Então, o que Deus pede? Né? Que você se santifique, que você busque, que você queira, e que você seja separado, porque aqui ainda é o Egito. Né? A nova Canaã ainda vai chegar. Então, o que você tem que fazer? A pregação começa em sua casa. Você é um instrumento, a torneira de Deus. Então, se santifique, porque a água sempre é pura de Deus. Ela vai sair, vai passar por você e vai chegar pura no coração das pessoas que vão estar te ouvindo. Né? A capacidade, ela vem de Deus. Mas se você não abrir a boca, se você não falar, se você não buscar, se você não se desprender, não vai ter a transmissão. A realidade está entre nós, seres humanos. Então, é isso com que você tem que compreender. Começa em sua casa. Temos as técnicas que podem ser aprendidas e desenvolvidas? Sim, temos técnicas de locução, de fonética. Temos técnicas. Mas nada ultrapassa a unção de Deus. Nada. Pode ser uma pessoa hoje que não tem nem primeiro grau. Você senta e ouve. No final, se tiver unção, você agradece a Deus com palmas a Jesus, agradecendo a Jesus porque Deus falou no meu coração. Deus falou na minha vida por uma nova atitude. Então, irmãos, nós ouvimos pregações durante toda a nossa vida.
Você tem que pensar como um profeta de Deus, quantas pregações que as pessoas já ouviram? Qual é o objetivo da pregação? É uma palestra? Não é palestra. Pregação é para alavancar, para fortalecer a palavra de Deus. Então, é inadmissível mesmo. Inadmissível que a gente não melhore. Nós temos que melhorar. Então, quanto mais os pregadores forem inspirados por Deus, mais saúde a igreja vai ter. Agora, pense aí, técnicas são do homem. É do homem, técnicas são do homem. Mas a unção é de Deus. Deus conhece o ser humano. Você quer ver uma coisa? O evangelismo. Você sai às ruas, você fala de Jesus, mas se não tiver unção, não dá certo. E ainda eu vou mais além. Quem dá crescimento, quem faz prosperar e gerar vida é Deus. Porque Ele sabe o caminho do coração humano. No coração humano, já dizia um antigo pensador, russo, até por sinal, que no coração humano tem um espaço, e esse espaço ele está vazio, mas é do tamanho de Deus. Todo ser humano é religioso. Ele necessita. E se a palavra de Deus for dita com uma técnica, com uma força do ser humano, na unção de Deus, ele chega no propósito de Deus. Que a única vontade de Deus, a única, não existe 2, 3, 10 vontades. A única vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, você que é um pregador, você que é um mensageiro, quando você for convidado para algum lugar, para fazer uma palestra, você diga para a pessoa que ela está te convidando que você só vai com 2 condições. Eu quero ver se você é um apresentador ou você é um pregador da palavra de Deus. Quando alguém te convidar para você ir pregar a palavra em algum lugar, você seja uma pessoa, homem ou mulher, novata nessa arte da pregação, ou um velho pregador, você queira 2 condições da pessoa que está te convidando. Primeira condição, que esta pessoa coloque pelo menos 3 pessoas do seu lado para fazer evangelismo de rua. É, isso mesmo. Você é um pregador dentro da igreja ou você é um pregador fora da igreja? Porque a pregação é a mais pura manifestação do poder de Deus. E a outra, coloque essas mesmas pessoas para orar antecipadamente, antes de você estar ali, trazendo uma pregação que é a mais pura manifestação do poder de Deus, para que haja cura, libertação, salvação. Senão vai ser apresentação, meu filho, minha filha. A palavra de Deus tem que ser dita para transformar pessoas. O nosso coração é duro. Se você não acredita, você veja as suas próprias cabeçadas ou não. Você tem acertos? Tem. Por isso que Deus está te dando oportunidades, assim como eu também. Então, nós somos crentes somente dentro da igreja? Então, escute a voz do Espírito de Deus que diz a você. Tem vezes que nós pedimos assim, Jesus, volte logo. E nós temos feito o quê? Abrido a igreja e esperar com que as pessoas, elas entrem. Então, né? As parábolas é que Jesus disse, então, não tem sentido, porque nós temos que ir atrás, nós temos que pregar a palavra. Dentro da igreja só? Fora da igreja.
dentro da igreja, na nossa família, para os nossos irmãos e irmãs, no joguinho de futebol, na oração. Quanto tempo que a gente dá para as coisas desse mundo e nós não temos coragem de falar que nós somos crente? Oh, meu Deus, que misericórdia. Quando você vai falar a paz do Senhor, né, que você está perto de muitas pessoas que não te conhecem, paz do Senhor. Tem que falar a paz do Senhor normalmente, não é para que as pessoas elas fiquem sabendo que você fala normalmente, né, que as pessoas vão saber que você é. Todos devem ser pregadores? Sim. Todos deveriam ser pregadores. Ah, mas isso é um dom de Deus. É dom de Deus falar da graça de Deus que Deus derramou sobre o nosso coração? É um dom de Deus. É um dom de Deus, sim. É um dom de Deus. Então, todos devem ser pregadores? Sim, todos devem ser pregadores, porque tem um dom de Deus dentro do nosso coração. Nós não merecíamos e nós não merecemos. Agora, se você falar assim, eu não tenho coragem de falar de Jesus, eu, né, não tenho esta vocação, aí é outra coisa. Senão você nem estaria aqui. Se você não tem essa vocação, você nem estaria ouvindo e participando desse curso. Se tivessem gravado a primeira pregação de um ótimo pregador, ai, ai, ai. Ninguém nasce correndo. Ninguém nasce correndo. Pode ter a certeza. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. O único que nasceu grande e foi humilde, que se desvestiu da sua glória, conforme Filipenses, foi Jesus. Então, meus irmãos, atente sobre isso. Pregação é eloquência, sim. Tem certos momentos que na fonética, na condição da sua voz, até algumas pessoas, elas usam algumas técnicas que eu não concordo muito, mas de aproximar o microfone da sua boca quando ele quer dar eloquência e sentido, salientar certos pontos da sua pregação. Isso é técnico, mas cada um age com a técnica, contanto que nesta movimentação de trovoadas, relâmpagos, que haja chuva, seródia e penetre o coração humano, quer dizer igual, tem que ter unção, tudo bem. Mas temos que tomar cuidado, porque Elias estava escondido, com depressão, em uma caverna, e passou uma tempestade, foi um furacão, passou o fogo, terremoto, e até que Deus falou com uma voz meiga e tranquila. O que fazes aí, Elias? Tem que tomar cuidado, porque isso aí destrói muitos ensinamentos por aí. O que quer dizer eloquência? Eloquência é gritar? Não. Eloquência é você acreditar primeiramente lá no seu quarto, lá na sua área reservada, o que Deus falou com você e impactou o seu coração, que você não tem como você falar de uma outra forma. Você tem que dar vida àquilo com que Deus falou contigo lá. Não esquecer. Porque primeiramente, antes de Deus agir com o povo que está ouvindo, Deus agiu com a sua pessoa. Senão vai ser apresentação. Não é a apresentação. É a manifestação do poder de Deus. Primeiro, no seu coração, pregador e pregadora. E depois, no coração dos fiéis e da igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida.
e que Deus nos dê condições para que a gente possa prosseguir nessa caminhada.